presença de Deus. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. É interessante os textos bíblicos, porque principalmente as cartas paulinas, e aí Gálatas e Romanos se destacam de modo muito forte nesse quesito, de mostrar essa briga diária que a nossa carne tem com o nosso espírito. E é interessante que a Bíblia não abre brecha para nós vivermos num modo automático, vivermos na alma, no sentimento, não sentir, olha, eu vou fazer porque eu não estou sentindo, eu vou fazer porque eu estou sentindo. A Bíblia não abre brecha para esse modo automático, a gente tem que viver na carne ou no espírito. Então toda alma tomar essa decisão, você não vai favorecer a carne, você não vai favorecer o espírito. Ela por si só não pode realizar domínio sobre nós. Mas a gente tem duas naturezas muito fortes. A gente tem uma natureza de nascimento, que é a natureza adâmica, onde a gente nasce com a natureza do pecado, com o instinto do pecado, se contrapõe com a natureza de Cristo, que é aquela que nós recebemos quando aceitamos a fé. E se por um lado a natureza de Cristo nos chama para a santificação, por outro lado a natureza do pecado vai ser nos chamar para o pecado. Porque não podemos viver no modo automático, vivemos lá, porque a alma é fonte de desejos. A alma ela sente fome, sente sede de sentimentos, de coisas que satisfazem seus desejos. Então toda vez que a minha alma estiver triste, porque ela é a fonte desses sentimentos, o meu espírito vai me oferecer louvores, vai me oferecer coisas em Cristo para me alegrar. Do mesmo modo a minha carne vai me oferecer todo tipo de distração que há no mundo para alegrar a minha alma. E é por isso que no final é algo que vai para o céu ou para o inferno. Porque o Espírito está oferecendo, a carne está oferecendo, mas é algo que recebe e que decide de quem ela vai receber. É por isso que no final ela paga. O Espírito volta para Deus, a carne volta para a terra, mas a alma fica para a eternidade. E nós estamos diariamente nessa disputa. Se nós estamos muito alegres e queremos celebrar isso, o Espírito vai me fornecer modos espirituais de celebração, a minha carne vai me oferecer modos pecaminosos de celebração. E assim a gente vai vivendo nessa briga da carne contra o Espírito, mas por estarmos na terra e ainda não termos sabe estar no céu, mas temos um favorecimento enorme no nosso entendimento de favorecer a carne. A carne se favorece no fato de que, apesar de crermos no céu pela fé, nós ainda não conhecemos o céu de vista. Nós sentimos a atmosfera do céu, mas nós não vimos o céu. Mas ainda não estivemos lá. Nós cremos pela fé. E o fato de já estarmos vendo as coisas da carne, isso favorece a carne para que ela sempre vença essa guerra, se a gente não abrir um estado de vigilância constante. Porque entre aquilo que eu ainda não vi, só ouço falar e apenas creio pela fé, e entre aquilo que eu estou vendo agora, a tendência que eu pego o que eu já estou vendo. A tendência que eu pego é aquilo que já está na minha disposição visível. E aí Paulo fala sobre isso em Romanos 7, quando ele diz que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas
desejado. O fruto proibido ainda é atrativo para nós. De modo que, quando nós vimos na igreja, nós ouvimos a palavra de Deus. Se não cuidarmos, ao sairmos daqui, ao invés de desejarmos ser mais santos, a gente sai desejando mais pecado. Porque o pecado vai tomar a ocasião agora do mandamento, ele vai tentar ganhar força em mim, para quebrar o mandamento, para desobedecer o que me foi ensinado, para desobedecer o que me foi oposto. O diabo é o primeiro a quebrar o princípio de autoridade, é o primeiro a desonrar a autoridade, e ele tenta com a natureza dele em nós, para que tudo que o Senhor nos ensina, dizendo não faça, a gente vai se sentir tentado a fazer. A gente vai se sentir atraído por aquilo que é proibido. E às vezes, quando aquilo é permitido, a gente não se atrai. Eu lembro da guerra que era dentro das igrejas, das irmãs por questões de calça, de brinco, de batom, e antigamente era tudo pecado, tudo proibido. E era uma briga, era uma confusão. E eu lembro quando foi feita uma reunião, os pastores do ministério anterior disseram, não, eu não vou mais brigar com essas questões. E era interessante porque muitas daquelas irmãs que brigaram muito pela liberação, algumas delas levaram anos para comprar um brinco. Mas elas estavam brigando todos os meses, é como se depois daquilo ser permitido, perdeu a graça. Parece que aquilo já não era mais atrativo. Por quê? Porque agora não tinha mais ninguém dizendo proibido. E a nossa carne é tentada assim. Nós somos tentados assim. E esse é o ponto da carne que a gente precisa combater. Pastor, então a alternativa seria não mais ouvir os mandamentos de Deus, é que ao ouvir as proibições bíblicas, os mandamentos do Senhor, eu me sinto atraído pelo erro. Paulo fala sobre isso, tratando da lei, Romanos 7,12, ele diz assim, a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo, o mandamento é bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim, na minha carne, a morte, através do mandamento de Deus, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, e sou vendido sobre o pecado. O mandamento de Deus é bom, a lei de Deus é boa. Ministrava há alguns dias no escutando o Evangelho da Graça, fizemos um paralelo sobre a dispensação da lei comparando com a graça. E nós provamos que o mandamento de Deus é bom, a lei é santa, a lei é justa, a lei é o padrão de Deus. Israel pediu o padrão do céu para tentar fazer com as forças próprias e Deus deu. Agora, por que não conseguiram cumprir o mandamento? Porque mesmo antes não conseguimos cumprir o mandamento. Aí Paulo vai responder no capítulo 7, porque o mandamento é mau? Ele diz, não, é porque eu sou pecador. Ou eu possuo pecados que ainda me atraem, porque eu já não sou mais pecador, porque eu não sou mais escravo do pecado. Mas há pecados que ainda insistem em habitar em mim, ainda insistem em me tentar, e diariamente, sem perceber, eu tenho sido atraído pelo pecado, eu tenho sido conduzido ao pecado. Ainda que não seja conduzido pelo pecado, é conduzido ao pecado. E o próprio pecado que me conduz ao diabo, é Satanás, ao capeta, ao criminoso, você quer colocar? Não. A Bíblia diz que somos tentados pelos nossos próprios desejos. É a nossa própria carne, nossa maior inimiga. É fácil para a gente expulsar o diabo, porque ele está fora de nós. Ele não tem mais poder sobre nós. Por isso é fácil expulsarmos Satanás. O difícil é expulsarmos a nossa carne, porque a gente tenta dela. O difícil é expulsarmos a nossa natureza, porque ele está em nós. Eu venço o diabo porque ele está fora de mim, mas perco para a minha carne porque ele está em mim. E ela não é espiritual para que ela trate de modo espiritualizado. Ela é carnal, como o próprio nome diz. E aquilo que é carnal, eu preciso tratar de modo carnal, tomando a decisão de vencê-la, tomando a decisão de destruí-la, tomando a decisão de
Santo. O diabo nos acusa para a morte. O Espírito Santo nos acusa para a santificação. O diabo nos acusa para nos jogar no pecado. O Espírito Santo nos acusa para nos tirar do pecado. Então toda vez que eu peco, eu vou lá e me sinto mal, eu me sinto terrível, o Espírito Santo me acusa e eu me sinto vazio de Deus. É a prova de que o Senhor não desistiu de mim. E eu preciso correr para Ele. Eu preciso estar com Ele, estar nele. Versículo 17, de maneira que agora já não sou mais eu que faço, isto é, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu estou fazendo. Olha, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho não essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Mas não somos mais tentados pelo diabo. E nesse ponto, a salvação nos traz um problema do juízo. Porque não poderemos mais, como cristãos, chegar no dia do juízo e dizer: o diabo me venceu. Porque você está livre do jugo do diabo. Nós somos tentados pela nossa própria carne. Nós somos tentados pela nossa própria natureza. Como eu queria me livrar da minha própria carne, dos erros que habitam nela, da natureza que habita nela, da natureza que está impregnada nela e que nasceu comigo e que insiste em permanecer comigo, e que eu vou precisar lutar contra isso minha vida inteira. Não vai ter um dia que eu vou amanhecer e dizer que a natureza mudou, porque ela está lá. A gente enterrou na água no batismo, mas o miserável veio no homem, ele sabia nadar, ele saiu pelo outro lado e continuou perseguindo a gente. E a gente está tentando matá-lo até hoje, mas ele parece não querer morrer. E nós teremos que decidir vencê-lo diariamente. Nós teremos que decidir vencê-lo diariamente. E o mesmo diabo que te acusa pelos seus erros, na tentativa de te matar, ele também te acusa dizendo: olha, você não vai conseguir. Você nunca vai mudar. Essa é a diferença da acusação do diabo para a acusação do Espírito. Porque o Espírito diz: muda, eu te ajudo. O diabo diz: não tenta, você não consegue. Mas nós precisamos acreditar no que o Espírito está falando e entendermos que Ele nos ajudará nas nossas fraquezas. Já capítulo 1, versículos 13, 14 e 15, eu não vou me demorar hoje. Os irmãos têm ainda um rápido ensaio para fazer para a festividade. Já o primeiro 13 diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então ninguém pode dizer: olha, eu estou sendo tentado por Deus. Tem gente que confunde luta com tentação, com provação. Ele faz uma confusão nisso. Luta, você luta contra o diabo. Tentação você enfrenta contra a sua própria carne. E provação que te prova é Deus. A prova você vence. Mas você não vence lutando contra ela, você vence passando por ela. Revestidos, pois, da armadura de Deus, está experiência, para quando vir o dia mal, e havendo feito tudo, permanecer firme. Essa é a provação. O dia não, você passa e permanece firme. Agora, pela luta eu não passo, a luta eu luto, eu pelejo e eu venço, porque é o maligno que levanta. Agora a tentação não, a tentação ela vem da minha carne, é a minha carne que me tenta. É a concupiscência que me tenta. Versículo 14 do Tiago 1. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, aquele desejo, ele vai te engravidar dele. Ele vai dar a luz a um filho chamado pecado. E uma vez que o pecado nasce, a Bíblia diz, ele gera a morte. Versículo 15, Tiago 1. Então você engravida do pecado. E essa é a única gravidez que você está autorizado e ordenado a abortar. Você engravida do pecado. E a Bíblia diz que cada um é tentado pelo seu próprio desejo. E você consegue o desejo, você maquina o desejo, você pensa no desejo, e você engravida do seu desejo, você fica o tempo todo manejando aquele desejo.
Mas o dom gratuito de Deus é vida. Portanto, nós precisamos estar com Cristo e não com o pecado. Nós já fomos libertos, não podemos de novo nos colocar debaixo do jugo de escravidão. Uma vez que Cristo nos libertou, precisamos permanecer firmes, permanecer livres. Não podemos nos tornar escravos do pecado depois de sermos libertos. Nós já fomos libertos do diabo, mas agora precisamos também ser livres da nossa própria natureza, ser livres da nossa própria carne, para que a nossa carne, nossos desejos não nos dominem mais, para que os nossos desejos não sejam mais a nossa fonte de controle, a nossa fonte de decisão. Nós não podemos mais tomar decisões na alma. Quando eu tomo decisão na alma, pastor, é quando eu começo a tomar decisões porque eu estou desejando tomá-la, ou eu paro de tomar porque eu não estou desejando mais tomar, e eu começo a agir baseado em sentimentos. Então agora você está sendo conduzido, não é mais você quem conduz. Você se torna escravo dos seus sentimentos. Você se torna escravo daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você acha. O Espírito não sente, o Espírito sabe. É por isso que fé não é um sentimento, fé é uma decisão, é uma certeza. Eu não posso servir a Deus com base no que eu sinto. Eu não posso orar porque eu senti de orar. Eu não posso fazer a obra porque eu senti que eu tenho que fazer a obra. Não, eu tenho que fazer a obra porque a obra deve ser feita, isso é uma decisão. Eu não vou me santificar porque eu senti, santificar dele e falar, olha, eu não parei ainda tal pecado, é porque eu ainda não senti de parar. O Senhor não tocou em mim, não, Ele não vai tocar. Parar de pecar tem que ser uma decisão. Uma vez que o Senhor já me salvou, o Senhor já me libertou, o Senhor já me lavou, eu preciso decidir por Ele. Eu preciso decidir pela santidade. Eu preciso decidir pela santificação. Nós temos 3 processos de salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, nós seremos salvos. Como funciona isso, pastor? No que tange a justificação, nós já fomos salvos, nós somos justificados por Deus. No que tange a santificação, nós estamos sendo salvos. No que tange a glorificação, nós seremos salvos. Nós somos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. É o processo completo da salvação. Na justificação, o Senhor me livrou do diabo. Na santificação, Ele me livra da minha carne, do pecado. Na glorificação, Ele me livrará de uma vez por toda desse mundo, onde eu não estarei mais passivo de queda, onde estarei de fato escondido completamente nele. Então agora nós começamos com Gálatas dizendo que é uma briga entre homem, entre carne e espírito, porque é como se tivesse 2 de nós. Romanos 7, 22 e 23 fala sobre isso. Paulo escreve dizendo, porque segundo o homem interior, segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Segundo o meu espírito, eu amo a lei do Senhor, mas vejo no meu corpo outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que são os meus membros. Paulo está dizendo que o meu espírito eu tomo decisões de ser santo, mas o meu corpo está seguindo outra lei. Com o meu espírito eu tomo decisão de viver a santidade, mas com o meu corpo eu estou tomando a decisão de pecado. Ele diz que com o meu espírito eu estou tomando a decisão de viver em Deus, mas com o meu corpo eu estou vivendo em pecado. Aí ele entra, parece que no parafuso do versículo 24, quando ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me ajudará a mudar? Quem me ajudará a viver de modo diferente? Quem me ajudará a viver em santidade? Quem me ajudará a viver de um modo pleno em Deus? Se quando eu decido ser santo, a minha carne me conduz ao pecado. Se quando eu decido ser santo, a minha carne erra, a minha carne falha. Se quando eu decido ser santo, a minha carne vai lá e comete coisas que são desagradáveis a Deus, quem poderá me mudar se eu não estou conseguindo sozinho? Versículo 25. Vou expor esse texto só até aqui. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento se tornei de Deus, mas com a carne ainda tem um ponto de escravidão do pecado. Segundo os Coríntios 4,16, ele traz uma lei dizendo, por isso não desfaleçamos.
Porque ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está dizendo? Não deixe o diabo de fazer desistir do processo de santificação. Ainda que o teu interior se corrompa, por favor, ainda que o teu exterior se corrompa, que a tua carne peque, com o teu interior você precisa continuar decidido por Deus. Não deixe o diabo te convencer a desistir. Você precisa continuar desejando Deus, dizendo: Deus, eu continuo falhando, mas eu escolho o Senhor. Eu vou continuar tentando Deus, eu não vou parar no processo da santificação. Mas quando eu vou saída para isso, Gálatas 5,16, a continuidade do texto que a gente leu no início, Paulo escreve dizendo: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ande em espírito, fortaleça seu espírito. Às vezes a gente passa o dia sem fortalecer o nosso espírito, sem ouvir uma mensagem, sem cantar louvores, sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia. A gente passa o dia sem procurar Deus no secreto, e a gente quer vencer a carne com carne. A tua carne nunca vai vencer a si mesma, porque ela ama o pecado. A minha carne tem prazer no pecado, porque o pecado é prazeroso. A única forma de eu vencer a minha carne é se eu fortalecer o meu espírito. Se eu buscar a Deus no secreto para que o meu espírito se fortaleça, de modo que eu perca o prazer da carne, de modo que o pecado não me seja mais por atrativo. Eu não vou conseguir vencer a carne com forças próprias. A gente não tampa a nudez que o pecado expõe com as roupas de figueira que a gente mesmo faz. Carne não vence carne. Carne perde para carne, porque a carne ama o pecado. E quando toda vez que a carne vence, o teu espírito está fraco. Toda vez que a carne vence, o teu espírito não está fortalecido. Toda vez que a carne vence, é porque a gente não está consagrando o suficiente. Pastor, mas eu já estou orando e ainda continuo cometendo erros e não ora mais. Ah, mas eu já estou buscando, mas eu ainda não consigo, então ora mais, busca mais, jejua mais. Porque se ainda não está sendo suficiente, eu preciso aumentar a minha porção de espiritualidade. Andemos em espírito, a nossa carne vai ser enfraquecida. Andemos em espírito, a nossa carne não vencerá mais. Andemos no Senhor e a nossa carne não dará mais força sobre nós. Vivamos no Senhor, busquemos o Senhor. O lugar secreto ainda é o lugar do crente. O lugar secreto ainda é o lugar onde Deus nos expõe, para que Ele possa nos vestir com vestes santas. O lugar secreto ainda é o único lugar onde a gente tem vitórias reais, onde a gente tem resultados reais. Jesus lamenta com Pedro no Getsemane. Jesus está prestes a ser preso. Ele levanta, olha para Pedro, Tiago e João, ele vai com Pedro, espelho. Tu não conseguiu orar nem orar. Ele está prestes a ser morto, está lamentando um apóstolo que não consegue fazer uma hora de oração. E Jesus trata isso como um absurdo. Ele diz: tu não conseguiu orar por uma hora, Pedro. Mas quantos de nós há tanto tempo não conseguem orar uma hora? Quando a gente briga, tem os irmãos orarem meia hora antes do culto e não conseguimos. Temos dificuldade de estar com Deus, nós não temos problema em trabalhar para Deus. Mas trabalhar para Deus não nos produz santidade. Trabalhar para Deus nos produz gratidão, mas não nos produz santidade. A natureza de Deus só adquire estando com Deus. É estando com Deus que você adquire a natureza de Deus, a santidade de Deus. A nossa carne sempre vai desejar o pecado. A nossa carne sempre vai desejar o erro. Mas o convite de Deus para nós hoje é: decida pela santidade. Decida pela santificação. Eu não acho que o inimigo vai desistir, ele não vai. Quando ele não tiver mais nada no presente para jogar em teu carro, ele vai começar a jogar coisas do passado. Porque ele trabalha assim. Mas nós não devemos satisfação ao inimigo.
vamos para lá e Ele não vai mais. Nossa eternidade é lá e a dele não é mais. Glória a Deus. As nossas bênçãos nos esperam lá e para Ele não tem mais. É por isso que o inimigo é mestre de falar de passado. Por isso que não importa o quanto você pude, o inimigo sempre vai jogar na tua cara os teus erros do passado. Porque quando ele não puder mexer a cara no presente, ele vai tentar te atacar no passado. É tudo que ele tem para poder falar. É tudo que ele tem de bom na vida dele é o passado. Mas agora nós vamos levar a conversa para o futuro. Eu não tenho passado de glória. Eu não tenho passado no céu como ele tem. Mas eu tenho um futuro, uma eternidade lá. E ele não tem mais isso. Eu tenho uma eternidade lá e ele não tem mais isso. Quero ver só dois textos, eu finalizo aqui. Vocês podem se preparar para adorar. Romanos 6,16. Não sabeis vós que aqui nos apresentais por servo para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, a gente que se apresenta é uma decisão. Gálatas 5:24-25. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se você já vive em espírito, ande em espírito. Há uma ferramenta poderosa que Deus deixou para a igreja que a gente precisa para poder fazer isso. Que oração em línguas. Todo crente tem esse poder de edificação, poder de fortalecimento do coração em línguas também. A gente busca isso de Deus, não para fazer espetáculos de culto, não para usar isso publicamente, ainda que em momentos de manifestação de Deus isso seja bom. Mas a oração em línguas originalmente ela não é para isso, exceto quando se trata de línguas proféticas. A oração em línguas é para você usar no secreto. É para você deixar o seu espírito orar e a Bíblia diz que o seu espírito é fortalecido quando isso acontece. Então busque de Deus suas orações em línguas, desenvolva isso. Desenvolva esse hábito espiritual de orar em línguas, porque isso fortalece o teu espírito. Às vezes a gente fala assim, pastor, eu acho que não é para mim, não. Deus não daria uma ferramenta de fortalecimento para um e não daria para outro. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão novas línguas. É para todos que creem. É para todos que creem. Nós precisamos fazer um pouco mais de uso dessa ferramenta tão poderosa que Deus já nos deu. Porque quando aprendermos a passar tempo no secreto, orando em línguas, orando com Deus, passando com Deus, deixando o nosso espírito orar, você vai começar a desfrutar de fortalecimento. Você já não desfruta agora, mas se tornará normal para nós. Quero orar com você, eu vou estender mais.
Deus.